começando mais um programa Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Obrigada a você que nos acompanha. Hoje a nossa pauta é com a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais e quem está com a gente é a professora doutora Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza, que vai falar hoje sobre a Semana do Meio Ambiente, direto da área jurídica. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Obrigada, Kátia. Tudo bem. Vamos começar falando, então, dos projetos relacionados à sustentabilidade que a senhora participa. Importante destacar que a professora Maria Cláudia é doutora em Direito Ambiental e Sustentabilidade, que é muito bacana, uma pauta muito interessante, ainda mais nesse mês que a gente comemora aí a Semana do Meio Ambiente, muitas pautas em cima desse assunto. Quais são esses projetos que a senhora participa? Conta pra gente. Kátia, atualmente eu participo do macroprojeto, né, que é um macroprojeto de cooperação acadêmica e internacional entre os países que o PPCJ, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Univale, tem convênio com universidades dos países Espanha, Portugal, Itália, Estados Unidos e Colômbia. Então, é uma cooperação entre pesquisadores dessas universidades, e destes países eu tenho uma relação mais estreita com a Universidade de Alicante, na Espanha, na qual a minha formação acadêmica do mestrado e doutorado foi na Universidade de Alicante. Então, essas pesquisas relacionadas com o meio ambiente, no meu caso, são desenvolvidas mais com a Universidade de Alicante. Mas esse macroprojeto, ele envolve outros professores do PPCJ, também de outras linhas de pesquisa, não só na linha de pesquisa em direito ambiental, transnacionalidade e sustentabilidade, mas ele realmente é um grande projeto dentro do PPCJ. Além desse projeto que eu desenvolvo, então, as pesquisas na área ambiental, também na Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, eu faço parte também dos professores pesquisadores que desenvolve pesquisas do PIBIC, né, que é o Programa de Bolsas de Iniciação Científica, e aí sim vinculado, então, com uma aluna da graduação do curso de Direito, na qual, nesse projeto, nós estamos desenvolvendo sobre cidades sustentáveis. Professora Maria Cláudia, agora uma curiosidade antes da gente dar sequência a essa pauta, de onde surgiu esse seu interesse pela área de meio ambiente e sustentabilidade, uma área diferenciada de atuação do direito e que é muito interessante, principalmente nesses tempos que temos vivido? De onde surgiu essa vontade de se especializar e fazer o doutorado nessa área? Na realidade, foi uma necessidade da universidade, até porque nós estamos, né, numa área que tem muitas questões ambientais e vinculadas, relacionadas a isso. Então, o programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas, o PPCJ, tinha interesse em desenvolver e criar uma linha de pesquisa, e como, através do coordenador, que é o professor Paulo Cruz, ele convidou alguns professores que estavam ainda até então vinculados à graduação, só como na graduação, para se tinham esse interesse de desenvolver pesquisas na área ambiental, e aí sim vinculado à Universidade de Alicante. Então, na época, foi eu e mais 3 professores, né? Então, fomos realmente estudar direito ambiental. Não era a minha linha de pesquisa até aquele momento, mas foi uma área que realmente eu me apaixonei, me encantei pelos temas desenvolvidos e que venho pesquisando. Então, desde 2003, pesquiso sobre, digamos, temas relacionados ao meio ambiente. Que bacana saber um pouquinho desse início de trajetória. E voltando a falar sobre as pesquisas que a senhora atua, a senhora tem uma pesquisa voltada para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que especificamente trata sobre a questão da água. A senhora pode compartilhar com a gente um pouco mais detalhado a respeito disso? Claro, Kátia. Na verdade, assim, todas as minhas pesquisas, de certa forma, elas estão relacionadas com os ODS, né? Até porque nós temos 17 ODS, 169 metas, então elas sempre têm uma relação, estão com uma aderência aos ODS. Mas, especificamente, dos temas que eu venho desenvolvendo é sobre águas, né? Então, a ODS 6, que trata sobre águas e saneamento, que é um tema de suma importância, né? São várias pesquisas, e a Universidade de Alicante tem um Instituto de Águas, então, onde nos aproximam muito as pesquisas em parceria, cooperação, né, entre os pesquisadores,
e é um tema que vem preocupando, na verdade, mundialmente, né? Porque são a questão da escassez da água. Hoje nós estamos assim com muitos países, a preocupação em razão à escassez, o consumo e o desperdício, né? E aí, nesse caso, o Brasil, nós precisamos aprimorar muito quanto à questão da reutilização da água, tanto no doméstico, na indústria, na agropecuária, né? Quer dizer, nós precisamos nos aperfeiçoar e valorizar esse recurso natural, que em muitos países já está tendo uma escassez, uma preocupação, mas o Brasil também, né? Nós tivemos recentemente um encontro mundial para discutir sobre águas no Brasil, foi sediado em Brasília, e Brasília estava passando por um período de escassez de água, né? Como teve também a crise hídrica em São Paulo, em tantas outras regiões que até então não tinham esse problema ou não estava nessa pauta de discussão a escassez da água. Então, realmente, há necessidade de um planejamento, a nossa região também necessita de um investimento, né, uma reestrutura, e isso é necessário sempre estar discutindo. Então, a academia, ela também tem essa contribuição social, né? Quer dizer, os debates, as pesquisas desenvolvidas na academia, de certa forma, trazem, então, uma contribuição para a sociedade, para os seus gestores, na hora de fazer esse planejamento urbano e um planejamento sobre essas temáticas. Perfeito. Professora Maria Cláudia, a senhora bem mencionou, né, aqui a nossa região, estamos no litoral norte catarinense, uma outra situação bastante preocupante são os resíduos plásticos no mar, que está sempre em pauta, é um assunto recorrente, a gente acaba se impressionando com algumas imagens que acabam saindo na mídia. Qual o cenário e as consequências, na sua concepção, que é uma estudiosa da área? É um outro tema também que desperta pesquisas e, como você bem disse, um debate mundial sobre a questão dos resíduos plásticos, especialmente nas águas, nos mares, né? E, por coincidência, nessa semana saiu uma divulgação de dados da nossa região aqui, do Rio Itajaí-Açu, né? A questão do lançamento, despejo de plásticos, e o Rio Itajaí-Açu é um destes que está nesse cenário da quantidade de toneladas, né, que são despejados nos mares em razão, e aí tem, na verdade, várias consequências, né? O plástico hoje é realmente um tema que vem sendo discutido muito e uma preocupação. Inclusive, há pesquisas e vem sendo discutido algumas grandes ilhas de plástico nos oceanos, né? Uma delas está ali entre o estado da Califórnia e o Havaí, que para a gente ter uma noção de tamanho, equivale a 2 vezes a área da França. Né? Então, a gente ter a noção do tamanho, né? Como se a gente tivesse ali o equivalente a 2 vezes a área geográfica da França. Isso traz muitas consequências, né? Não só para os animais que habitam a região, porque há uma quantidade expressiva de óbitos, de mortes desses animais por se alimentarem desses plásticos, né? Então, quer dizer, muda todo ali o habitat daquela região. Mas também o próprio homem, né? Nós estamos nos envenenando dos microplásticos, né? Ou seja, através de se alimentando de alguns animais que contêm esses plásticos, né? Ou mesmo da própria água. Ou seja, é algo que nós precisamos estar debatendo. Há uma complexidade, uma sociedade cada vez mais consumista, e que muitas vezes não tem essa noção, não tem essa informação sobre as consequências do descarte de um plástico, descarte de um resíduo desse de uma forma inadequada. Uma outra temática que nós também não valorizamos e não há políticas públicas eficientes no sentido da reciclagem, do descarte desses resíduos de uma forma adequada. Então, é uma consequência. Um assunto está relacionado ao outro. A partir do momento que não há um descarte adequado, ou seja, ele acaba chegando aos oceanos, né? E aí tem um outro ponto muito importante, que são as inundações, ou seja, a falta de um planejamento urbano, né? E aí nós temos cada vez mais recente os eventos de inundações, e ao momento dessas inundações, então, muitos desses resíduos acabam sendo lançados aos rios e dos rios aos mares, né? Então, a gente tem uma noção que esses temas sempre estão relacionados, né?
E um outro dado, até que foi divulgado pela ONU, até para a gente também ter uma noção da quantidade desses resíduos que chegam ao mar, mas a cada 1 quilo de algas corresponde mais ou menos a 6 de resíduos plásticos, né? Ou seja, cada vez mais nós estamos tendo a quantidade expressiva de resíduos. E até a ONU chega a um dado que em 2050 pode ter mais resíduos plásticos do que peixes, né, aos mares. Então, é algo que nós precisamos realmente combater, ter realmente essa conscientização, e não é apenas um ator nesse cenário, são vários atores. Tem a participação da sociedade, mas também tem dos nossos governantes, as empresas, indústrias, quer dizer, todos esses atores envolvidos, eles precisam, sim, ter uma atuação e uma participação efetiva no combate desses resíduos aos mares. Professora Maria Cláudia, muito obrigada pelos esclarecimentos. O tempo aqui passa muito rápido, mas com certeza o pessoal que nos acompanhou fica a reflexão sobre essa pauta que é extremamente importante. Professora doutora Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza, obrigada pela presença aqui no programa Escolas do Conhecimento. Eu que agradeço e fico à disposição. Nós também. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Esse foi o Escolas do Conhecimento de hoje. Até a próxima.